Boa noite a todos. Hoje vocês vão ter a honra de ter uma palestra com o professor Dr. Antônio Maspoli, PhD em Psicologia Clínica, coordenador e fundador da Uniaberta e coordenador do curso de pós-graduação em Psicologia Analítica da Uniaberta. Na palestra de hoje, vocês vão aprender sobre a psicoterapia junguiana, uma abordagem para novas demandas do século XXI. Doutor Antônio Maspoli, a palavra está com você. Boa palestra. Carlos, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos. Na Alessandra, eu quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes e no Leonardo, eu cumprimento todos os homens aqui presentes. Bem, Boa noite, professor. no último, nos últimos, na verdade, é o último livro que Jung escreveu, que foi ditado para Aniela, foi ditado para Aniela Jafé, e, na verdade, sai com o nome dela, mas todo mundo sabe que o livro é dele, é O Homem e Seus Símbolos. Não sei se alguém aqui já leu esse livro, se já leu, diga, é, manifeste-se, porque é um livro extraordinário, né? Eu mesmo gravei um curso sobre o livro, está lá no YouTube, gratuitamente lá, você pode fazer o curso se quiser, O Homem e Seus Símbolos. Alguém já leu aqui O Homem e Seus Símbolos? Coloca aqui se leu, coloca aqui na, no chat. Nas últimas páginas, Luiz está lendo, nas últimas páginas do livro, Jung faz uma proposta que o título é Por uma Nova Ciência. E nesta nova ciência, Jung fala de um diálogo. Né? Ele tinha dois grandes medos. O primeiro medo, porque já estava surgindo a neuropsicologia com Luria lá na Rússia, que deu origem à neurociência depois com Antônio Damasio nos Estados Unidos. O grande medo do Jung era que a humanidade alguém está nos convidando para um podcast. Eu agradeço, mas não vai dar para participar. Cara, você sabe como é que eu posso montar o microfone de todo? Você pode fazer isso aí? Então vamos lá. Ele tinha dois grandes medos. Um é que a psicologia ficasse fechada em torno de si mesmo. Na verdade, três grandes medos. Um é que a psicologia estivesse fechada em torno de si mesmo. Obrigado, Maria de Fátima, um abraço. E não dialogasse com as outras ciências. Então, ele propõe que a psicologia deveria abrir um diálogo com as ciências, especialmente com a neurociência e a física quântica. O outro grande medo dele era que a psicologia fosse reduzida à sinapse. Segundo Jung, a redução da psicologia a neurotransmissores e a sinapses, como vem havendo uma tendência na chamada psicologia com resultados, né, comprovados, né, ele diz que isso seria muito pouco para explicar a complexidade humana. Você reduzir a psicologia à sinapse ou a neurotransmissores, né? A ocitocina, a dopamina, adrenalina, né? etc. E ele propõe um diálogo da psicologia com a física quântica, porque a física quântica havia também uma física que inseriu no seu corpo a espiritualidade. Então, a partir dessa proposta científica do Jung, a gente pode entender, por exemplo, a grande descoberta do Jung no século XXI. Eu publiquei uma frase do Jung num vídeo original do próprio Jung, na entrevista que ele deu à BBC de Londres. Eu publiquei no mês de março esse vídeo no meu canal no YouTube. O vídeo foi visto por
já foi visto por 14 milhões de pessoas. Não é pouca gente, não é? Se você vê, não tem, isso eu já vi, não tem no YouTube nenhum vídeo, nem do Freud, nem sobre Freud, nem Freud falando que tenha além de 2 milhões de pessoas de visualizações. Este que eu publiquei, que é uma frase do Jung, quando o repórter pergunta, Do you believe in God? E aí ele responde, I don't believe, I know, né? Foi visto por 14 milhões de pessoas, o que mostra que Jung, hoje ele está sendo descoberto no mundo, né? E eu faço mentoria, né, com psicólogos, terapeutas, médicos também, empresários, mas mais psicólogos e médicos. E hoje eu ouvi de uma mentoranda minha, de uma jovem que se formou em psicologia, cuja mãe fez mentoria comigo, ela também está fazendo, e ela é psicanalista, e ela fez uma pergunta, né? Uma pergunta muito simples. Ela falou assim: Doutor Maspoli, suponhamos que alguém nos traga uma demanda não verbal. Eu conversei com a minha supervisora, porque eu faço mentoria, não dou supervisão porque eu sou de outra área, né? E eu perguntei para a minha supervisora se alguém me traz uma demanda não verbal, o que que eu faço com esta pessoa dentro da Uhum. psicanálise? E a minha supervisora, a psicóloga que me dá a supervisão, me respondeu: nada, porque na psicanálise você só trabalha com técnicas verbais. E ela foi e falou: é isto mesmo? Eu falei: é, é isto mesmo. E ela falou: mas existem demandas não verbais? Eu falei: claro. E aí deu um exemplo para ela. Por exemplo, uma criança que sofre um abuso ou um trauma que não seja um abuso, ou que esteja no lugar do abuso, na fase pré-verbal, que a fase pré-verbal não é só. Porque a criança fala, mas até 4 anos ela não tem semântica, ela não entende semântica. Então, como a gente fala da linguagem humana Uhum. como algo complexo, não basta expressar, mas você tem que entender o sentido da expressão, a emoção da expressão, né? O símbolo da expressão. Uma criança até 4 anos não tem sinapse para isso. Bom, se ela passar por uma situação por um trauma pré-verbal, dentro da psicanálise ela não tem o que fazer, porque ela vai esbarrar sempre no verbal, né? E eu vou deixar isso aqui anotado. Se eu não voltar a isso, alguém me lembre, doutor Maspoli, o doutor Maspoli, dá um exemplo de situação pré-verbal. Já vou dar, porque assim eu não esqueço. Um paciente meu, ele se queixava de uma dor muito forte na mão. Uma dor, ele tinha uma dor muito forte na mão. E esse paciente, ele é arquiteto, né? Arquiteto, e pinta, faz quadros, enfim, também é dono de uma agência de marketing. Ele foi meu paciente durante muitos anos. E ele fez exames neurológicos, ele fez exames de ultrassom, fez exames de SPEC, né, aquela a imagem 3D, não encontrou nada na mão. Bom, eu pedi para ele pintar a dor da mão. E ele pintou uma série de corações. O primeiro coração que ele pintou estava envolto no arame farpado. E eu fiquei bastante preocupado com ele, não é? Pensando, meu Deus do céu, esse rapaz pode tentar um suicídio, porque ninguém pinta um coração. Ele pintou um coração sangrando, emergindo do mar, envolto no arame farpado. E aí ele traz o quadro, é bom em atender artista plástico dentro da clínica junguiana é uma maravilha, porque eles pintam o sonho, né? Pinta o sentimento, pinta. E ele trouxe, e eu falei, me explique este quadro. Ele falou, doutor, eu não tenho explicação. Só que enquanto eu estava pintando o quadro, eu lembrei do que aconteceu com a minha mão. Falou, o que que aconteceu então? Ele falou, eu estava no colo da minha mãe, meu pai estava batendo na minha mãe, e minha mãe tentou
sair, né, apressada, e na pressa ela bateu a porta e a porta prendeu e esmagou meu dedo. Bom, ele só acessou esta memória por uma técnica não verbal, que foi a pintura. Então, eu gostaria de trazer algumas demandas contemporâneas, algumas que podem ser atendidas pela técnica verbal e outras por técnicas não verbais. Pelo menos alguns exemplos. Eu estou bastante impressionado, não é, com as demandas contemporâneas. E eu diria que uma delas, assim, bastante forte, né, é, é, apareceu aqui uma imagem. Bom, já cliquei aqui. Eu escolhi algumas aqui, eu acho que uma delas, por exemplo, que a gente pode trazer para cá e entender de um ponto de vista não verbal, é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico. Eu tenho cursos e cursos montados sobre a síndrome do pânico, enfim, modéstia à parte, é uma coisa que eu domino, uma das poucas coisas que eu domino na psicologia é a síndrome do pânico, por uma razão muito simples. Eu tive síndrome do pânico, né? Então eu sei do que eu estou falando. Quem teve síndrome do pânico já esteve nas portas do inferno ou desceu para dentro do inferno várias vezes, né? Que era assim que eu me sentia quando tinha a crise de pânico, né? É uma Uhum. coisa inominável. É inominável a síndrome do pânico. Eu estou procurando uma imagem, porque já que eu vou falar de algo não verbal, eu quero falar com uma imagem para vocês entenderem por que, que o verbal não dá conta da síndrome do pânico, tá bom? Senão fica assim muito a minha opinião, não é? E desde que eu me tornei um cientista, há muitos anos atrás, quando eu fiz meu primeiro doutorado, eu não dou muito minhas opiniões para as pessoas que estudam comigo ou que fazem terapia comigo, né? Eu tento, no máximo possível, até onde isso é possível, manter uma certa postura científica para não dar as minhas opiniões. Então, veja bem, vocês estão vendo aqui a imagem? A imagem está clara? Está. Está clara, né? Hum? Bom, vocês estão, isso aqui é o que Você chama-se. mostrou a Isso coloração, o aqui, movimento, a umidade da língua. Era isso que eu queria saber. Gente, Marcelina, desliga seu microfone. isso, obrigado. Aqui você tem o eixo HPA, tá vendo? É hipotálamo, né? Você tem aqui o tálamo e o hipotálamo nessa região aqui. Vamos considerar toda essa região aqui como o eixo HPA. Aqui você tem o hipotálamo. Na verdade, é o sistema límbico reticular, cujo mais importante aqui para o nosso estudo é o hipotálamo, a hipófise e a amígdala. A amígdala é essa estrutura verde, está vendo aqui? Veja bem, essa estrutura verde ela é responsável por processar mais ou menos 2 bilhões de bytes de informações por segundo que vem do mundo externo e do mundo interno. Qual é a função da amígdala? Ela vai filtrar desses 2 bilhões de bytes por segundo de todos os órgãos do corpo e de todos os órgãos do sentido que captam externamente o que é perigoso ou não. Quando ela percebe que algo é perigoso, ela vai acionar a hipófise, que por meio dos hormônios hipofisários vai acionar a suprarrenal, que vai jogar adrenalina na corrente sanguínea.
Se o inimigo for igual ou superior a mim, ou melhor, se o inimigo for igual ou inferior a mim, eu uso adrenalina para enfrentar o inimigo. Se o inimigo for maior ou superior a mim, eu uso adrenalina para fugir do inimigo. Agora, quando a amígdala acende o painel, eu fico em estado de alerta e a hipófise vai forçando a suprarrenal a produzir adrenalina, 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 adrenalina. Não, Isto é a principalmente base porque da ali, crise por de exemplo, ansiedade e a base da síndrome do pânico. Só que se eu ficar 3 meses com crise de ansiedade ou 3 meses com síndrome do pânico, a hipófise, que é do tamanho de uma amêndoa, ela cresce de tamanho, cresce pelo menos 30% a mais de tamanho. Quando a amígdala cresce de tamanho, não há terapia verbal no mundo que resolva o problema do pânico e da ansiedade. E aí, o que vocês acham disso? Eu concordo, professor. Concordam? Alguém concorda? Alguém discorda? O que vocês acham desta primeira parte aqui da minha fala, né? Porque ela vai estar aumentada de tamanho, e aí, igual o senhor falou, a pessoa ela já vai estar em um pânico, uma crise muito aguda, que nada verbal resolve. Sim, Sozinho não tem como, tem que ter os medicamentos, tem que regular isso, estabilizar tudo. Só para depois, eu acho, né, que ela sair da crise do pânico, a terapia vai surtir efeito. sim. É isso mesmo, Hector. A gente tem aí um superprocessador, não é? No cérebro. Bom, como é que a gente. Duas junguianas, e são neurocientistas junguianos, né? Modéstia à parte, eu também, meu doutorado foi em neurociência e Jung, né? Meu segundo doutorado foi em neurociência e Jung, estudando trauma transgeracional. Elas pegaram uma neuroimagem SPECT, né? Uma ressonância magnética em 3D em alguém com pânico, aplicaram técnicas verbais e não verbais, tiraram a pessoa do pânico e 2 anos depois fotografaram de novo a neuroimagem da amígdala e a amígdala havia voltado ao normal. Isso está na obra Change Mind in Therapy, de Jay Knox. Então vamos lá. Como é que eu trabalho isso aqui na minha clínica? Como é que eu trabalhei em mim? Né? Em mim. Eu vou citar aqui porque está lá no YouTube. Tem um vídeo lá no YouTube que eu publiquei explicando para as pessoas como é que eu saí do pânico. É um vídeo de 10 minutos. Ele foi visto, na época, por 100 mil pessoas. E tem lá mais de 500 depoimentos de pessoas que superaram o pânico utilizando a técnica do vídeo. É pena que eu não faço propaganda, né? Assim, não sei fazer propaganda, não sei usar essas coisas que eu aprendi para ganhar muito dinheiro. Eu ganho o suficiente para viver e eu estou bem. Bom, se eu tenho um sistema, que eu vou usar aqui uma metáfora, superaquecido, e eu preciso desaquecer esse sistema, e o sistema está superaquecido porque ele está em estado de alerta ou de hiperalerta, e eu já falei que a técnica verbal não é suficiente para mudar isso, eu tenho que usar técnicas não verbais. Uma das técnicas que eu uso é EMDR. Alguém conhece o EMDR? Depois procure para ver o que é. EMDR. Alguém pode cruzar a mão assim como eu estou cruzando aqui?
abrir aqui a câmera e cruzar a mão na minha frente? Uma pessoa corajosa? Isso, cruzar a mão. Do Como? jeito Assim? assim. Ah, Tô cruzando. Isso. É que eu tô segurando o celular com a mão. Com a mão. Então, ó, mão direita se conecta ao hemisfério esquerdo, porque é trocado, Uhum. né? Hemisfério direito comanda lado esquerdo do cérebro. Hemisfério esquerdo comanda lado direito do cérebro. Se eu cruzo a mão, mão direita vai tocar no hemisfério esquerdo. Mão esquerda no hemisfério direito. O pânico, ele está registrado no esquerdo, na narrativa. Se eu cruzar a mão e, ao mesmo tempo, mobilizar os dois hemisférios, o direito anula o esquerdo, porque os dois não conseguem funcionar simultaneamente. Quando você ou funciona o direito ou funciona o esquerdo, ou funciona o direito ou funciona o esquerdo. Não sei se vocês já viram atletas de alta performance, antes das provas, eles fazem assim. Ou então cruza no joelho e fica tocando no joelho. Se você fizer assim e se concentrar no toque na sua pele, tem que ser com o braço despido, ou sem roupa, tocar onde quiser, e você se concentrar, é impossível, absolutamente impossível, que a sua mente pense em alguma coisa. Aí você relaxa. Eu posso afirmar para vocês que eu já tirei pessoas de surto mesmo, psicótico, com essa técnica. A pessoa relaxa. Ela não consegue pensar. Ou você pensa com o direito ou com o esquerdo. Não dá para pensar com os dois. Uma outra técnica que eu uso, não é? Já um pouquinho mais sofisticada, mas eu também tenho um vídeo lá gravado que chama-se, lá no YouTube, chama-se Treinamento. O primeiro que eu falei da síndrome do pânico é um psicólogo que se curou da síndrome do pânico. O segundo é treinamento autógeno. No treinamento autógeno, eu uso, na década de 40, um psicólogo e psiquiatra alemão, Dr. Schutz, ele percebeu que, já naquela época, que até então, sempre os psicólogos e psiquiatras e neurologistas estavam preocupados com o impacto da mente sobre o corpo. O Dr. Schutz foi o primeiro que percebeu que o impacto do corpo sobre a mente é diretamente proporcional ao impacto da mente sobre o corpo. Então, no treinamento autógeno, lá no YouTube tem a técnica explicada, treinamento autógeno. Eu uso o corpo para relaxar a mente. E é um nível de relaxamento tão profundo e muito mais fácil e rápido do que yoga, porque eu faço uma pessoa relaxar profundamente em 7 minutos. E isso qualquer um de vocês fará. Não tem segredo. Bom, eu preciso então aplicar técnicas não verbais, pelo menos de 8 a 12 sessões, para poder desligar a amígdala. E eu preciso ensinar o meu paciente a aplicar essas técnicas em casa para poder desligar a amígdala. Eu vou colocar aqui o nome dos vídeos. Os vídeos estão lá no YouTube, né? É porque nos vídeos tem a sequência do que eu estou falando aqui em termos de treinamento autógeno, né? O mestre, ele Pois não. está falando aqui.
Eu tô procurando a mãozinha aqui, que eu tô no celular e não tô achando. Posso fazer uma pergunta? Pode. Tá, dentro desse contexto, aquelas técnicas de escolher 5 elementos e analisar os elementos para desviar o pensamento, aquelas técnicas de respiração, elas não são tão eficazes? São, são eficazes, especialmente a de respiração. Eu ia falar janela. Ah, tá. Elas são eficazes. Toda técnica, até o hiperfoco é eficaz. Hum. É porque Entendeu? eu utilizo bastante essas, hiperfoco, né? Ah, não, é mindfulness, é eficaz. Total. Uhum. Ah, eu estou colocando aqui, está na sequência lá no YouTube, tem com esses 3 vídeos vocês dominam o treinamento autógeno. Tá? Por exemplo, uma outra técnica que eu uso, muito simples, é concentre-se e observe a sua própria respiração. Não é para controlar, é para observar o ritmo. Veja que o princípio é o mesmo. Qual é o princípio? Se eu me concentro em algo, eu entro em estado de flow, porque a minha mente não consegue dar conta de 2 coisas ao mesmo tempo. Isso de que mulheres conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo, elas conseguem, mas pensar não conseguem. Ninguém consegue. Isso é uma sistema, é isso mesmo, viu, Hector? De desviar os sinais nervosos do pensamento. É isso mesmo. Vocês vão lendo aqui, a inquietação como agitação frenética da perna em um episódio de ansiedade pode ser entendida, então, como uma tentativa do sistema nervoso de reequilibrar o sistema e tirar o foco, né? Fiz teatro desde muito cedo e nos aquecimentos a gente fazia esse exercício de atentar à respiração. É isso aí. Se eu me concentrar e não precisa fazer yoga, se alguém consegue fazer, tem aqui uma medalha de ouro. Né? Mas se a pessoa consegue se concentrar na própria respiração, já tem uma medalha de ouro também. E olha, e aí a pessoa vai dizer assim, mas doutor, eu não consigo. Por isso que eu chamo sempre de treinamento autógeno. Porque assim, é óbvio que uma pessoa ansiosa não vai conseguir relaxar. Né? Ela tem que tentar e tentar e tentar e tentar e tentar. Bom, gente, alguma pergunta, alguma questão aqui? O que vocês acham? Não tem perguntas? É só um comentário, Dr. Mastro. Eu tive síndrome do pânico e a maior dificuldade que eu tinha era nenhuma técnica funcionava na hora da crise. Isso, Era que mas nem o não, senhor falou, isso você está no inferno mesmo. é não vai funcionar na hora da crise. É um treinamento que deve ser feito fora da crise. Uhum. E na hora E da crise? Vai a minha pergunta. na hora da crise utilizar o diálogo interno do Milton Erickson. Isso aqui também está lá nos vídeos. Veja que não é só uma técnica, não é? O negócio é tão complexo, tão bizarro, que não é só uma técnica. Imagina, me fala da tua ansiedade. Onde está doendo? Bom, eu vou falar 10 anos, hein? Não vai acontecer absolutamente nada, né? Aqui é o seguinte, o diálogo interno você tem que explicar para o paciente esse esquema todo da amígdala,
Dizer para ele que a crise de ansiedade mais terrível do mundo não dura mais do que 8 minutos para se instalar e atingir o pico, e também não dura mais de 8 minutos para ir embora. Parece uma eternidade, porque durante a crise a pessoa sofre uma distorção perceptiva. Então é sentar e dizer: a ansiedade vai vir, vai passar 8 minutos e vai embora. E a vida continua. Só a ideia de que dura esse tempo já dá uma melhorada na expectativa. Porque as pessoas não têm noção que tem tempo de duração, né? Mais alguma pergunta? Não, só ia falar que quanto menos a gente conhece, né? Porque demorou para eu achar o tratamento adequado, tudo. As crises elas vão se tornando mais frequentes porque você tem medo do medo, você tem medo de sentir medo. Daí elas vão se tornando mais Isso! frequentes. E aí, como é que a gente quebra o medo de sentir medo? É dizer assim, ó, a ansiedade é um processo natural do meu organismo, ela vai vir com muita intensidade e ela vai embora. Isso é para falar durante a crise. Ô, professor, Ajudar agora eu tenho uma dúvida. Então, quando o paciente chega no consultório, no seu, por exemplo, ele já chegou com um pânico, mais ou menos, assim, já não tão sério, né? Porque aí você consegue trabalhar com ele. Não é assim uma fase muito aguda. No caso, ele deve ter ido ao médico, psiquiatra, já está tomando algum medicamento, aí ele conseguiu fazer a terapia e utilizar as técnicas, né, que o senhor passou. Mas na Então é fase isso. aguda, não, na fase aguda tem pessoas que são refratárias a tomar medicamento. Sim, é Pode verdade. chegar na crise, você só vai explicar para ele que não é mágico, que vai ter que fazer o atendimento e mais um treinamento, que ele vai ter que aplicar durante pelo menos 3 meses. E aí, a partir do segundo, terceiro mês, começa a ceder e a pessoa começa a voltar ao normal. Correto, entendi agora. Então tem essa Agora, escolha também. Ele pode optar por uhum, conseguir sozinho pelo treinamento. isso. Bom, Ah, o método é extremamente eficaz em médicos, terapeutas, executivos, porque são pessoas que não podem perder tempo, elas não têm lucro com a doença. Quando a pessoa tem lucro com a doença, ela nem vai aplicar a técnica, né? Lucro mesmo que seja afetivo. Mas pega aí um executivo, CEO de uma grande empresa que está com pânico, ele chega e diz: doutor, o que você me disser para fazer, eu faço, porque eu não posso perder minha posição na empresa. Eu não posso nem dizer que estou com pânico. E aí você explica tudo, o médico também. Ele diz assim: doutor, eu sou cardiologista, ou eu sou intensivista lá, aqueles que salvam vida na jornada final lá da doença. Eu sou intensivista, eu não posso nem sonhar em ter pânico. Por amor de Deus, qual é o caminho? E você explica tudo e ele aplica diariamente. 3 meses depois, começa. Gente, por favor, desligar o microfone. Mais alguma pergunta? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor, já que teve, né, as outras pessoas que tiveram síndrome do pânico, gostaria de saber o que vocês sentem, qual que é, se dá para descrever o Dá, eu sentimento. disse, dá. Você tem a sensação física que está morrendo. Na ansiedade, você tem a sensação que o coração está batendo, que está acelerado, que a respiração está difícil, que está difícil respirar, que está difícil falar. Você sente agitação. Na síndrome do pânico, a sensação é que você vai morrer e você está morrendo. É a pior coisa que um ser humano pode sentir. E como o cérebro registra que está morrendo, aí tudo entra em pane, né? O coração acelera ou desacelera, o suor esquenta, o suor esfria. Por isso que eu falei que é a porta do inferno aberta, porque você fala, agora eu vou. É paralisante.
Professor, o senhor falou em 8 minutos numa crise. Eu tive a síndrome do pânico, já conversamos na aula passada. A minha não durava 8 minutos, não. Ela durava o dia inteiro, ela só passava com medicação. Não era várias, não? Talvez uma seguida da outra, mas não Isso, passava. uma seguida da outra. Era Eu uma acho, coisa assim, eu absurda. pessoalmente, eu encaminho para o psiquiatra medicar. Foi medicada. Eu ia parar no Não, eu pronto-socorro encaminho. porque eu achava que eu Esse estava é o primeiro ponto. infartando. Mas tem paciente meu que já chega e fala, doutor, eu não quero ser medicado, eu não quero tomar remédio. Ah, mas quem está numa crise dessa, Toma. não tem como. Bom, gente, deu para explicar um pouco, para vocês entenderem um pouco a dimensão do que é o não verbal dentro da terapia? Sim, Bom, eu professor, estou... entendemos. Está entendendo, né? Eu estou completando 40 anos de clínica, completei no mês de agosto. Eu comecei a clinicar 40 anos atrás. E eu resolvi fazer uma série de eventos e de coisas também para comemorar meus 40 anos e para compartilhar um pouco daquilo que eu venho fazendo profissionalmente, enfim. Eu estou abrindo um grupo que eu vou fazer 3 encontros, os encontros serão absolutamente gratuitos, de como consolidar, né? Como consolidar a clínica e viver da clínica. Será na próxima terça, mais 2 terças. Eu trabalho com a inserção de psicólogos e a mentoria de psicólogos já há mais de 20 anos, né? Na verdade, eu fiz isso a vida inteira, porque eu fui orientador de graduação, de mestrado, de doutorado, supervisor de várias gerações, né? Os primeiros alunos e alunas que eu atendi, que eu comecei a dar aula também, comecei 2 anos antes de terminar a universidade, são 42 anos de magistério e 40 anos de clínica. Eu vou colocar aqui um link para você entrar no grupo para ter esses 3 encontros, para aprender a consolidar o seu consultório. O preço, na verdade, não é o preço, mas seria o preço, é convidar pelo menos mais uma pessoa, terapeuta ou psicólogo, para participar do grupo. Alguém tem uma pergunta? Eu Carmen? tenho. Tem que ser terça-feira, professor. Tem aula na terça, queria participar. Mas vai ficar gravado para a gente ou não? Vai ficar. Mas eu vou ficar gravado, mas eu não tenho outro horário. Quinta seria ótimo. Carmen? Vou fazer a pergunta que abriu o áudio. Sobre as técnicas verbais que o doutor falou, tem algumas técnicas específicas que são aplicadas e existe como o paciente trazer memórias que estão lá no inconsciente, até de um recém-nascido, por exemplo, ou tem uma idade específica, a partir de uma idade específica? Não, tem técnica. O Freud usava a hipnose, hoje pouca gente usa a hipnose. Eu uso transe ericksoniano. Tá aí. Quem se inscrever no grupo e trouxer alguém, eu vou ensinar, eu vou aplicar um dia o transe ericksoniano para vocês experimentarem. Pelo transe ericksoniano, que é uma hipnose leve, consciente, a pessoa pode acessar a todas as memórias. Só tem um problema aqui, Carmen, né? Os vídeos estão no YouTube, com aqueles nomes você acha colocando / Antônio Máspoli. Adriana, os vídeos estão no YouTube com aquele nome / Antônio Máspoli, você acha. O único problema aqui, eu vou dizer qual é que por que Freud abandonou a hipnose? Eu vou até contar rapidamente um caso aqui. De repente chega uma jovem estudante de medicina e diz: doutor, eu tenho certeza que eu fui abusada
e foi meu pai que me abusou. E eu quero que você me hipnotize para eu reviver o trauma e me curar, porque minha vida não avança, eu sou uma jovem doente, ela tinha 22 anos de idade. E eu falei para ela, você vai ser médica daqui a pouco. Ela falou, vou. Eu falei, e se você tivesse diante de um paciente com uma doença que ele não sabe o que é, você prescreveria algum remédio para ele? Ele falou, não. Eu falei, então eu não posso prescrever um remédio para você. E assim, qual é o grande problema? É que às vezes a pessoa ela não está preparada para entrar em contato com o trauma. Então, 2 anos depois, essa moça entrou em contato com o trauma, mas eu não hipnotizei para ela entrar em contato. 2 anos depois, eu marquei. Eu digo sempre para pacientes que sofreram de trauma, que não lembram, assim, quando chegar o dia 31 de fevereiro, você me avisa, e aí nós vamos fazer um procedimento para você lembrar do trauma. Eles riem, falam, mas por que 31 de fevereiro? Esse dia não existe. É para não criar nenhuma pressão, não é? É um dia aleatório qualquer, você me avisa com antecedência, e aí eu bloqueio 2 horas na minha agenda e a gente vai trabalhar o trauma. Então é só, na verdade, é um relaxamento da consciência para poder a pessoa acessar o trauma. Mas não dá para fazer isso em 2 sessões, 10 sessões, 5 sessões, não dá. Depois que quando ela acessa o trauma, ela descobre que não é o pai, que não foi o pai que abusou. E olha que ela já tinha acusado o pai, acabado com o casamento da mãe. E não foi o pai, foi o sujeito, o padrinho que banca a universidade dela até hoje. Ela está se formando agora. Então, é complicado, né? Bom, alguma outra pergunta? Não? Professor, Pois não. professor, Oi? por exemplo, se um paciente começa a chorar e ficar nervoso na hora da sessão, como que eu devo conduzir essa situação? Eu posso segurar a mão? Se ela ficar muito nervosa, fugir se for o choro suportável para ela, você não faz nada, só transmite a ideia de que está junto, que está ali, pode até tocar na mão Uhum, dela, no ombro, dizer conte comigo, eu estou aqui ao seu lado, não. Agora, se tá for bom, descontrolável, você pode utilizar o EMDR, né? Que é eu dei aqui porque é fácil de aprender, tá bom? tá Procure bom, por obrigada. EMDR tátil, Tá, porque tem o EMDR que o americano gosta muito. É assim, novamente eu preciso de alguém aqui na tela de voluntário aqui para vocês entenderem. Um voluntário ou uma voluntária. Posso ser, não tem problema. Tá bom. Você vai ficar numa posição, não vai mexer a cabeça, tá? Mas vai mexer os olhos. Está vendo a minha mão? Ó, Você vai acompanhar a minha mão só com os olhos. Parece que congelou a imagem, não? eu tô aqui. é Então, normal. aqui. Chegar mais perto. Teria que ver, teria que tentar acompanhar a mão. É que sem o óculos eu não enxergo. Vamos lá. Essa é a forma mais fácil de fazer MDR. Eu não gosto porque é cansativa. Tá bom. Você mobiliza do mesmo jeito o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo e anula os dois. Professor, Oi, boa noite a boa todos. noite. O senhor falou que de Freud que ele utilizou a hipnose durante um tempo, depois a abandonou. Jung também utilizou, né?
Ele, Sim. em algum momento, Ah, também abandonou. E como é que o senhor vê o uso da hipnose em terapia? olha, eu vejo o uso da hipnose como saudável, desde que você não precipite resultados. Vamos lá, a moça chega e diz: Eu fui estuprada por meu pai, mas eu não lembro. Eu quero que o senhor me hipnotize para eu lembrar. Eu não posso fazer isso. Ou eu fui estuprada, mas eu não lembro. Eu quero que você me hipnotize para eu lembrar. Um dos, Freud abandona a hipnose porque um dos pacientes dele se suicidou. O paciente tentou matar o pai e foi internado no hospital psiquiátrico, depois foi encaminhado para Freud, e Freud o hipnotizou. E esse paciente tinha desejos incestuosos. E ele tentou matar o pai por causa dos desejos incestuosos. Ele sai da hipnose e se suicida, atira na cabeça e se mata. Por isso que Freud deixou a hipnose para lá. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que eu faço nesses casos é dizer: olha, no tempo próprio, no dia 31 de fevereiro, a gente trata disso. Você topa? Tá bom. Porque você cria todo um suporte, não é, para poder, né, tratar disso. Bom, eu estou muito feliz que tem muitos alunos aqui da Uniaberta, né? E nós estamos fazendo esses eventos também para divulgar para que não são alunos. Caso você se interesse pelo curso de Psicologia Analítica, para a turma que está aqui, amanhã tem uma promoção com a Caris no link e no celular dela, né? 97111-5506. Repete, por favor, doutor. Ah, 97111-5506. Com Caris, né? E é só amanhã, é para essa turma que está aqui. A gente está fazendo umas coisas relâmpagos para poder ter mais alunos. Vamos lá. Agora, e a técnica verbal? Ela é extraordinária. Não é que a gente vai jogar no lixo. Bom, mas nós temos engenheiros, temos pessoas de outras áreas, tá? Temos até TI fazendo formação conosco. Vamos lá. Aonde eu posso aplicar a técnica verbal com eficácia, né? Muita eficácia. Por exemplo, quando você trabalha, por exemplo, com... Eu vou pegar aqui, eu não tinha pensado no que eu vou pegar, mas eu vou pegar uma coisa pesada também, para equivaler, né? Porque senão vai parecer que eu vou desmerecer a técnica verbal. Não, ela é extraordinária para algumas coisas. Por exemplo, transtorno dissociativo da personalidade. Transtorno dissociativo da personalidade também chamado de histeria de conversão. Vamos lá. Eu atendi uma jovem, tinha 25 anos de idade, e essa jovem, ela me procurou desesperada porque ela vomitava sangue. Do nada ela vomitava sangue. E ela tinha feito todos os exames, tudo, tudo, tudo. Não tinha absolutamente nada. Nem uma fístula na garganta ou na boca ou nada. E ela vomitava sangue de vez em quando. E ela procura em pânico porque ela achava que tinha uma doença grave.
O transtorno dissociativo de personalidade, também chamado de histeria de conversão, ele também pode gerar cegueira, surdez, paraplegia, tetraplegia, dores, muitas dores, febre e vomitar sangue, por exemplo. Ou tem casos e casos e casos. A gravidez psicológica, já ouviram falar nisso? A menina engravida psicologicamente. Há 3 décadas passadas, muitas eram virgens, e com 9 meses entra em trabalho de parto com cólica e dilatação uterina. Pasmem. Bom, eu resolvi, então, fazer um diagnóstico dela e cheguei à conclusão que ela sofria de transtorno dissociativo da personalidade ou histeria de conversão. Foi só ouvir a história dela. Ouvir, né? Em algum momento, se você perguntar para mim o que aconteceu, não sei se perguntar para ela o que aconteceu, ela não sabe. Hoje, inclusive, ela é uma grande psicóloga, que ela teve um impacto tão grande na vida dela que ela foi fazer psicologia. Isso já aconteceu com muitos pacientes meus. Sério, muitos pacientes meus foram fazer psicologia. Não sei, não sei, não sei. Mas só foi verbal. Até porque ela morava em outra cidade, ela não podia vir ao meu consultório e eu tive que atendê-la virtualmente. Mas eu vou contar um outro caso, que este é um dos casos assim, que poderia estar numa grande obra. Eu ainda pretendo escrever um livro sobre esses casos, que eles têm que estar num livro no futuro, que um senhor de 40 e poucos anos chega, ele era dentista, diretor da Faculdade de Odontologia da UERJ. Eu cito a pessoa e o que ele fazia para ver que não era uma coisa simples, ele não estava ali por acaso. Ele sofria de dores tão terríveis de cabeça, dores de cabeça, que ele já tinha tentado suicídio algumas vezes. E aí, na clínica de dor da UERJ, encaminharam ele para mim. E ele chega e fala: olha, eu não acredito em psicoterapia, eu preferia ter um câncer, porque tirava o tumor e a dor acabava. Mas na primeira sessão eu convenci ele que ele não tinha um problema neurológico. Ele tinha feito tudo que é tipo de exame. Tá? Ele tinha recurso para isso. Falei para ele: você é um dentista, você conhece neurologia. Qual era a questão que na primeira sessão fez eu me sentir seguro de que eu podia cuidar dele? É que a dor de cabeça dele começava sexta-feira à noite e terminava segunda à noite. Aí eu falei: se você tivesse um dano neurológico, a tua dor de cabeça seria perene. Ela não ia desaparecer. Aí ele parou e falou assim: tá aí, você me convenceu, vou fazer terapia com você. Eu falei: então tá bom. Bom, ele começa a contar a história dele, ficou 3 anos comigo. Lá pelo segundo ano, ele começa a trazer uma história, olha só, de que ele teve um irmão imaginário, de que ele via o irmão imaginário, de que ele sonhava ainda hoje com o irmão imaginário. Ele já estava com 47 anos, ele ficou comigo até os 50. E esse irmão imaginário era tão pregnante, tão forte, tão presente, que eu resolvi desafiá-lo a conversar com a mãe dele sobre essa história de irmão imaginário, porque ele era filho único. E aí, isso aconteceu, esse caso, eu comecei a atender em 1992 e ele ficou comigo até 95, na verdade. Ele vai procurar mãe. Mãe,
eu quero saber se eu tive um irmão. Aí a mãe dele falou, mas nessas alturas da vida, que diferença isso vai fazer para você? Não, você nasceu, você é filho único, enfim. Ele falou, mãe, eu vejo um irmão até hoje, mãe. Eu quero saber se eu tive um irmão. O meu terapeuta falou que isso é importante para mim ou não. Aí a mãe dele falou, na verdade, você é irmão gêmeos univitelino, idêntico. Só que o outro nasceu morto. Bom, ele entrou num luto, numa depressão profunda, que eu pensei que aquele homem ia morrer. 3 meses depois, ele começa a sair da depressão, volta para o consultório, ele senta e fala assim: engraçado. Desde o dia que a minha mãe falou que meu irmão nasceu morto, eu senti uma dor profunda na minha alma, mas eu nunca mais senti dor de cabeça. E exatamente, o menino morreu, ele nasceu numa sexta-feira, né? E o menino nasceu morto já com 9 meses de gestação. Então, a terapia verbal tem o seu lugar. A questão é para quê, né? Bem, se você quiser fazer formação, aqui tem alguém aqui perguntando sobre pode fazer a formação psicanálise, psicologia analítica, seja bem-vindo. Eu criei, o nome dessa escola é Universidade Aberta São Paulo. Por quê? A ideia de Freud e Jung é que psicanálise e psicologia analítica fosse para o público em geral, não para médicos ou psicólogos. Depois criou-se a faculdade de psicologia e aí ficou a psicologia tenta se apropriar da psicanálise, da psicologia analítica, mas a psicologia analítica e a psicanálise surgiu fora da universidade. A psicanálise surge no consultório de Freud e a psicologia analítica no hospital de São Petrieri, na Suíça, onde Jung trabalhava. Gente, eu vou abrir para 3 perguntas, porque nós já batemos 1 hora aqui conversando. 3 perguntas. Ai, tá tão incrível que dá vontade nem de ir embora. Não acaba não, professor. Então façam perguntas aqui, porque justifique algum diálogo entre a gente. Ah, eu tenho uma pergunta, lembrei aqui. Professor, então, esse paciente do senhor, ele estava dentro desse transtorno de personalidade dissociativa? Isso. É. A menina Ah, que vomitava sangue e a também, menina? que é chamado de histeria de conversão. Aí Aqui, depois ela conseguiu descobrir o porquê, qual que era o motivo por trás disso? isso, aqui a Érica, se ela me permite, ela teve a Covid, teve um trauma e passou a sofrer convulsões e não tem diagnóstico. Esse é o tipo do caso produzido pelo trauma. Bom, o que ocorre, né? Meu pai encontrou sua tese sobre trauma transgeracional e está super empolgado com a leitura. Nossa, muito obrigado. Traga ele no próximo encontro. Eu estou super feliz porque eu publiquei assim, uma fala minha, uma grosseira, né, sobre o livro, e tem um bocado de gente querendo ler o livro, me mandando mensagem, e para um pesquisador, essa é a melhor emoção, o melhor pagamento que eu já tive. É claro que as editoras me pagam também, afinal são 43 livros, mas o melhor pagamento que eu tive foi que eu fui no interior da Bahia e um moço, estudante de psicologia, falou: O senhor é doutor Márcio? Eu sou. O senhor autografa o livro para mim? Era Eclipse da Alma. E eu peguei, o livro estava todo grifado, que foi uma emoção da minha vida. Ele tinha lido o livro várias vezes.
Mas vamos lá. O que causa histeria de conversão? E a gente está indo para o final. Eu vou pegar um dia e vou botar um cano aqui. Pense que o sistema nervoso central ele é um sistema entrópico, como Jung definiu na dinâmica do inconsciente, e dentro do sistema entrópico, a energia tem que estar em perfeito equilíbrio no sistema inteiro. Faz sentido para você? O que é um sistema entrópico? O sistema de encanamento da sua casa, o sistema de alimentação da gasolina, do álcool do seu carro, as torneiras da sua casa são um sistema entrópico. A água está em equilíbrio no sistema inteiro. Faz sentido isso para vocês? O sistema nervoso central, ele funciona à base de energia e o cérebro, por meio das sinapses do sistema neurotransmissores, ele transforma a energia em informação e conhecimento. E aí, tudo bem? Eu sofro um trauma. Eu reprimo o trauma no meu inconsciente para não viver a dor do trauma. O trauma reprimido no meu inconsciente é uma quantidade extra de energia no inconsciente. Esta quantidade extra de energia desequilibra o sistema nervoso central. E eu passo a ter sintomas físicos, psíquicos, etc. Agora vocês entenderam o que causa a histeria de conversão, o transtorno dissociativo? Por que a fala cura? Porque ao contar o trauma, eu libero a energia aprisionada correspondente ao trauma e, eventualmente, eu posso restaurar o equilíbrio do sistema nervoso central que foi perdido. Professor, Também, só um minuto aqui. Às vezes, por isso chama transtorno dissociativo, porque se o trauma for muito grande, a personalidade pode se fragmentar em várias. Pode continuar, Hanna. professor, por exemplo, o que o senhor tem a me dizer sobre uma situação que aconteceu com o meu marido? 3 meses atrás, ele foi sequestrado. E Sim, foi uma situação muito tensa, quebraram o nariz dele, enfim. Só que quando ele retornou para casa, ele teve um comportamento muito estranho e eu não consigo entender até hoje. Ele chegou e se comportou como se nada tivesse acontecido. sim. E depois que passou o primeiro dia? Ele continuou com esse comportamento. Assim, à noite, antes de dormir, ele sempre me contava, cada dia ele me contava uma coisa que tinha acontecido, que tinham feito com ele, o que ele ouviu e tudo mais. Só que ele teve uma reação muito estranha. Ele chegou querendo consertar as coisas, ele chegou, ele não tirou a roupa suja de sangue, ele ficou preocupado com o outro celular, porque o outro, o pessoal, né, que sequestrou ele levou o celular. E ele Sim, não queria ir no hospital, ele não queria ir para a delegacia, sim, e, e durante a semana ele se comportava como se aquilo não tivesse acontecido. Eu fiquei sim, assim mais impactada do que ele. sim. Mas sabe de uma coisa? O que ocorreu com ele foi ele reprimiu a dor e o sofrimento do trauma. Isso é mais Uhum, sério do que se ele tivesse chegado em casa ansioso, nervoso, agressivo, com medo. Por quê? Você pode anotar o que eu estou falando aqui. Até o segundo ano, corre o risco desse trauma emergir de alguma forma. Se for de uma forma psíquica, pode se instalar o pânico, a ansiedade, a depressão, ou até, num caso ou outro, ocorre o desenvolvimento de doenças autoimunes. entendi. Entendeu? O que E no aconteceu? caso, tem que observar ele, o que o É, senhor recomenda, assim, o- que olha, eu acho que ele deveria pensar seriamente
em conversar com um profissional sobre esse fato, profissional de saúde mental, psicólogo, Uhum. terapeuta, porque ele reprimiu a dor está reprimida, ela vai aparecer. Sim, e eu como terapeuta, eu não conseguia acessá-lo, ele não me permitia, ele não aceitava. Olha, É, eu acho que ele, Lohana, me perdoe, eu acho que ele é sábio de não permitir que você acesse, né? Você é a mulher dele. uhum. Teria que ser Então alguém é melhor mesmo ele conversar com uma pessoa de fora, né? de fora. Entendi. Talvez ele esteja até te poupando, suportando tudo isso e fingindo que está Sim. tudo bem. Foi o que eu pensei, e duas É, pessoas muito próximas também, que souberam do que aconteceu no dia, me falaram isso também. é só isso. Ele está bancando o super-homem para proteger você e a Hum, família. entendi. Por isso que ele deveria procurar um profissional. Precisa muitas sessões, e, na verdade, o que se instala mesmo, num caso desse, para todos nós, para mim, para você e para todo mundo, anotem aí e procurem na internet depois. Na internet não, agora a gente tem uma coisa melhor que é o chat, né? Síndrome de estresse pós-traumático. A síndrome de estresse pós-traumático é o que é a reação natural da pessoa diante de um trauma. Quem vive a síndrome do estresse pós-traumático pode adoecer dessa síndrome por 3 meses, no máximo, depois fica curada. Se Entendi. ela não vive essa síndrome, ela vai desenvolver uma doença depois, ou psíquica ou física. Bom, aqui tem o Luiz, que é advogado, não é? Luiz é nosso aluno aqui, né? Sou aluno, é uma satisfação conhecer essas alturas do campeonato, o nobre professor, Ah, o prazer é sem meu. querer jogar confete, nem egolombrá-lo, como eu chamo. Mas a pergunta é essa, porque esse é meu caminho que eu estou trilhando, sabe? Sim, dá condição. Dá condição. Dá condição. Na verdade, nós formamos terapeutas leigos, não é? Agora, é um longo caminho. Você vai ter que se tornar um terapeuta, é um projeto de vida, né? É estudar sempre, se atualizar sempre, fazer análise por um tempo, fazer supervisão, além da que você já tem aqui, né? Assim, agora é um caminho fascinante. Você imagina eu vivendo essas coisas dentro do consultório, né? A pessoa sentar assim e dizer, doutor, não sangrei mais. O que é que aconteceu? Eu falo, não sei. Né? Ou outro sentar e dizer assim, a dor desapareceu. Bom, graças a Deus. Gente, uma boa noite para vocês. Aproveitem os convites aqui. Obrigado, Luiz, pelo elogio. Agradeço. Aproveite também as promoções e tragam pessoas para esse grupo de mentoria, que vão ser só 3 encontros. Um abraço para vocês. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite, obrigada. Boa noite a Seja todos. bem-vinda. Eu procurei você aqui, não tinha visto. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Estou ansiosa pelo livro, Você vai gostar. tenho certeza. Vai Uhum. contribuir muito para o meu trabalho de conclusão de curso. Sim. Espero que sim. Um abraço para todos, um abraço para você. Obrigada, boa noite.